Bom dia a todos agora de uma vez, né? Já falei para cada um antes de iniciar a gravação. Bom dia a todos agora. Que Deus fale ao nosso coração nessa manhã, que a palavra dele fale conosco. Nós encerramos há 15 dias atrás nosso tema, a nossa revista Vida com Deus, e agora nós vamos nesses últimos 7 domingos, né? 3 domingos agora no mês de outubro e 4 domingos no mês de novembro, nós vamos usar a revista Palavra que Ilumina a Vida. E nós vamos ter cada domingo um professor trazendo. Aproveitando, não sei se você já está colecionando as figurinhas. O Valdo fez umas figurinhas aí, não é da Copa, é umas figurinhas da Escola Dominical. Ele enviou hoje lá, enviou durante a semana, né, na quinta-feira, a chamada para a nossa Escola Dominical. E hoje, agora há pouco, ele enviou nossa primeira figurinha. Então, a ideia é que você colecione as 7 figurinhas aí, as 7 aulas para nós estudarmos e falarmos da palavra de Deus que ilumina a nossa vida. Eu vou começar aqui na primeira aula. Nós vamos falar um pouquinho de Gênesis capítulo 3 hoje. Depois nós vamos ter a sequência desses 3 domingos agora de outubro. Paramos no último domingo, que é o segundo turno. Depois temos uma sequência de 4 domingos também no mês de novembro da nossa escola dominical. Então vamos orar, pedindo a Deus direção, sabedoria e que Ele fale ao nosso coração nesse dia, nesse momento. Vamos pedir a direção de Deus e vamos orar para que Ele cuide dos nossos corações, guarde as nossas vidas. Senhor, nós te bendizemos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua presença, pela vida que o Senhor nos dá, pelo cuidado, Pai, que o Senhor tem tido conosco. Pedimos, Deus, que nesse tempo em que estudamos a tua palavra, possamos ser fortalecidos, renovados pelo Senhor, e que o Senhor, ó Pai, nos encha de sabedoria, que o Senhor, ó Pai, possa ministrar a tua palavra aos nossos corações, e que juntos, Deus, possamos crescer a cada dia em conhecimento e também em prática da tua palavra. Eu oro, Deus, agradecido por cada pessoa presente aqui nesta manhã, e oro, Deus, por aqueles que acompanharão posteriormente em nosso canal, e também, ó Pai, que essa palavra possa nos inspirar a continuar te seguindo, entendendo a tua vontade e cumprindo o teu plano sobre as nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje nós vamos começar falando um pouquinho de Gênesis 3. Semana que vem a aula da pastora Márcia e dia 23 é a aula do Valdo. Serão essas as nossas aulas aqui do mês de outubro. Depois nós divulgamos as de novembro. Vamos lá, então. Vou começar com 3 perguntas. Não trouxe slide hoje, eu quero conversar com vocês, eu quero convidar você a participar também. O tema da nossa aula hoje, da nossa conversa, está baseado em Gênesis 3, como nós ouvimos. Adão e Eva, é preciso saber escolher. Eu começo com uma pergunta. É fácil fazer escolhas? Sei que você vai pensar, depende. Depende da escolha. Mas, no geral, você poderia dizer que tem coisas... A gente pode falar que tem coisas fáceis e difíceis, mas quais as maiores dificuldades que a gente tem quando a gente vai fazer uma escolha? O que a gente tem que levar em conta quando a gente vai fazer uma escolha? Se alguém quiser falar pelo chat, abrir o microfone aí. Claudineia falou que a maioria das vezes é difícil a gente fazer uma escolha. Pode colocar no chat, pode falar aqui também. Nós vamos interagindo aqui, pensando sobre as facilidades ou dificuldades de nós fazermos escolhas. O que faz com que uma escolha seja difícil de ser tomada? Então, tá dando para entender? Tá pensando um pouquinho? Quem quiser compartilhar, fique à vontade. A incerteza. Normalmente, quer falar um pouquinho sobre isso, Valdo? Às vezes eu interpreto errado aqui o que você escreveu. Às vezes eu não... Não, eu quis dizer só que, às vezes, dependendo da decisão, se a gente soubesse o que ia acontecer lá na frente, ficava fácil a gente tomar a decisão, né? Mas justamente porque a gente não sabe, então, às vezes, dificulta, porque a gente não tem a certeza do que vai acontecer, né? Legal. É quando você colocou incerteza, o que veio em minha mente foi assim: às vezes a gente toma uma decisão, depois que tomou, aí vem assim, e se eu tivesse tomado outra decisão? Será que estaria do mesmo jeito? Será que o que será que aconteceria?
Claudineia também falou que a maioria das vezes é difícil. Por que é difícil, Claudineia? Quer falar alguma coisa também? Quer comentar o seu comentário? Se alguém quiser mais falar também, fique à vontade sobre escolhas. O que eu coloquei que muitas vezes é difícil é que a maioria das decisões que a gente toma, muitas vezes envolve terceiros na decisão, porque às vezes aquilo que você vai decidir para você vai envolver seus filhos, vai envolver seus pais, vai envolver seu trabalho. Eu acho que isso te dificulta. Você não decide por você, você decide por um coletivo. E isso acaba tomando. Você tem que pensar bem qualquer decisão, o que vai afetar em você e em quem está em volta. Legal, muito boa consideração, porque não é uma. Todas as coisas que nós fazemos, elas acabam, ou as escolhas que nós tomamos, ela acaba impactando também o nosso redor, né? Não é só a nossa. Não sei se alguém já trabalhou, já viu o processo de você. Por exemplo, vamos pedir para ser tombado a igreja aqui, ou um prédio, como patrimônio da cidade, alguma coisa assim. Todo o lugar em volta também é afetado, não é só aquele espacinho ali. Então, tem a ver com um exemplo que eu dei. Pastora, precisamos estar cientes das consequências, sendo boas ou ruins. Quer comentar o comentário também? Alguma? Ou fique à vontade. Já disse tudo, né? Toda decisão que a gente vai tomar, a gente tem que pesar, né? E quando a gente pesa, a gente sabe que todas elas têm coisas boas e ruins, né? Então a gente tem que estar preparado para isso, saber as consequências, não ser precipitado ao tomar as decisões, que elas vêm. Muito bom a gente lembrar, né, que tem qualquer decisão, mesmo que nós falamos assim, que essa que é a melhor coisa que eu posso fazer, ela vai ter alguma coisa também que vai falar assim, ó, isso não foi tão bom, isso a outra decisão seria melhor. Muito bem lembrado também. Agora eu queria ouvir um pouquinho de história. Você lembra de alguma escolha na sua vida? Vamos pensar na época de adolescência aí, de juventude. Alguma escolha que deu errada? Pode ser engraçada, pode ser séria, pode ser que a mãe puxou a orelha depois, o pai puxou a orelha. Você lembra de alguma escolha que você fez que deu errado? Você falou assim, nossa, essa escolha aqui eu lembrei como uma lição para nunca mais fazer isso. Alguém lembra de alguma história aí, de alguma escolha que deu errado? Ou que deu certo também? Pode compartilhar se deu certo também. Uma boa escolha. Não? Ninguém escolheu? Eu lembro que eu escolhi torcer pro São Paulo. Meu tio torcia pro Flamengo. Essa é uma boa escolha. Meu tio torce até hoje pro Flamengo. Boa Só escolha. e ele gostava muito de futebol. Meu pai não ligava muito para o futebol, acompanhava, mas não ligava. Mas eu tenho um tio que a vida toda gostou. Só que eu lembro que eu assistia, e na época que eu tinha meus 6, 7 anos, 8 anos, São Paulo começou a ganhar tudo, né? Ganhar Libertadores, Mundial, tudo. E meu tio assistia. E ele falava, você tem que torcer pro Flamengo. Eu falei, mas São Paulo tá ganhando, eu vou torcer pro São Paulo. E aí foi uma boa escolha que eu fiz até hoje. Às vezes alguns não concordam, mas foi uma boa escolha. Não foi, Valdo, uma boa escolha. Mas são escolhas que a gente toma na nossa vida. Eu tô brincando de um time de futebol aqui. Bom dia, Ida. Mas são escolhas que nós tomamos. Agora eu queria que a gente chegasse, então, porque o tema nosso, né, Adão e Eva, o título da nossa lição, né? Adão e Eva, é preciso saber escolher. Eu faço a terceira pergunta, então. A primeira é sobre se era fácil ou difícil fazer escolhas. A segunda sobre as escolhas que deram certo ou errado. E a terceira, qual capítulo da Bíblia você considera mais importante para a gente entender a história bíblica? Se você fosse falar assim, ó, alguém quer entender a história da humanidade, a história de Deus com a humanidade, qual capítulo você recomendaria que essa pessoa lesse? Tem alguma?
chute, alguma sugestão, algum texto, alguma história? Não, ninguém? Vou lá então. Eu não entendi a pergunta, pastor. Qual capítulo da Bíblia a gente considera, ou você considera, mais importante para a gente entender toda a história da Bíblia? Se você fosse escolher um capítulo para iniciar uma conversa com alguém, fala assim, ó, você precisa conhecer esse capítulo da Bíblia para você entender toda a história. Esse capítulo vai te ajudar a responder as perguntas que aparecem no mundo hoje, as perguntas que foram feitas ao longo do tempo. Se você fosse escolher um capítulo, qual seria esse capítulo? Eu não colocaria um capítulo, eu colocaria o Evangelho de João, né, que Evangelho de fala desse João. grande amor de Deus. Esse que estava no início, né, de todas as coisas, ele remete para o princípio, né? O princípio que ele é alfa, ômega, então ele traz um pouquinho da criação, mas também traz esse grande amor pela humanidade, né, a ponto do sacrifício, né, do seu filho. Então eu gosto muito de João, do Evangelho de João. Legal. O Evangelho de João não seria só um capítulo, seria uma história. Muito bom. E aí, a Mara comentou aqui também, Mara, se você quiser falar, aproveito e dou bom dia para o Márcio, para o Pedro aqui. A Mara escolheria Gênesis 3. Algum porquê, Mara? Porque o pastor falou que vai ler o texto. Né? Esse é o texto que nós vamos ler agora. Alguém mais? Senão a gente vai ler o texto aqui. Por que eu tô falando? Por que eu fiz essa pergunta? A questão, eu acho que o Evangelho de João, ou de Mateus, de Marcos, Lucas, eles responderiam várias perguntas, mas algumas perguntas que foram feitas ou que estavam sendo feitas antes da vinda de Jesus ou para que Jesus viesse. Então, se eu fosse escolher um capítulo, vou concordar com a Mara, ou a Mara vai concordar com um texto que eu falei que leria já, seria, para nós entendermos a história bíblica, nós precisamos entender Gênesis 3. Porque tudo era perfeito, e aí, de repente, acontece algumas coisas que mudam tudo aquilo que estava funcionando, e aí vem a resposta, aí vem o Evangelho de João, aí vem Jesus, aí vem o amor de Deus que reconecta tudo. Mas nós não conseguimos entender a história bíblica. Eu estou brincando com essa pergunta também, que qual seria o capítulo mais importante, porque a história toda é importante, mas esse a parte da queda, do pecado entrar no mundo, faz com que nós entendamos o porquê de Jesus vir e por que ele vem. Então, aí vem o tema da nossa aula. Hoje é preciso saber escolher. Gênesis 3, do 1 ao 13, eu vou ler o texto bíblico que diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou
e eu comi. E aí depois do versículo 14 até o versículo 19, fala, né, o que Deus declara à serpente. E aí depois no versículo 20 diz assim: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Depois a gente volta lá do 14 ao 19. Mas eu queria pensar com vocês aqui nessa história, então, de onde vem, né, essas dificuldades para nós escolhermos. Quando nós olhamos aqui para Gênesis capítulo 3, esse texto que nós acabamos de ler agora, acabamos de relembrar o que ele diz, nós vemos que a narrativa bíblica, né, a história bíblica fala, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, da criação, que o ser humano é criado, o homem e mulher são criados e abençoados por Deus para viverem na presença desse Deus criador em harmonia. O sofrimento, ou toda essa desconexão que passa a existir a partir de Gênesis 3, não era o projeto inicial, mas fruto de uma desobediência, de uma escolha errada. Deus dá uma ordem específica ao ser humano, está lá no versículo 17, né? De toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Mas aí nós lemos o capítulo 3, então, de Gênesis. Então, a primeira parte aqui, antes de nós falarmos de alguns passos ou de algumas indicações aqui que a revista nos traz, eu queria convidar você a pensar o seguinte: por que nós temos essa dificuldade ou tantas dificuldades em fazermos escolhas? Primeiro, Deus cria o ser humano para se relacionar com ele. E aí tem um desenho, ele é feito inicialmente por Francis Schaeffer, que ele fala dessa desconexão do ser humano, o que acontece em Gênesis 3, quando as coisas saem da ordem que deveriam funcionar. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver o seguinte: no versículo 8 do capítulo 3, nós vamos ver que houve uma desconexão do ser humano com Deus. Quando desobedeceu, imagina que Deus cria o ser humano, tem uma linha ligada em Deus e ser humano. No versículo 8 fala que eles ficaram... O Francis Schaeffer usa uma expressão que é alienação espiritual, perdeu essa ligação. Então, por que... Aí entra a questão das escolhas que nós fazemos hoje, que nós temos que fazer hoje, é a escolha que Adão e Eva fizeram em Gênesis 3. Nós... a partir do pecado, a partir de que o pecado entra no mundo, nós somos desconectados de Deus. Apareceu uma barreira, apareceu um rompimento dessa ligação perfeita e harmônica que existia entre Deus e o ser humano. E aí como que a gente vê isso? Eles se esconderam de Deus. O versículo 8 do capítulo 3 que nós lemos fala que o ser humano ele se tornou estranho a Deus, ele se escondeu de Deus. E Deus fala, né, onde que você está? O que aconteceu? E aí nós vemos algumas expressões, algumas músicas falando da viração do dia, daquele momento que Deus conversava com o ser humano, mas a morte, então, ela começa a existir, o sofrimento começa a existir nessa desconexão do ser humano com Deus, com o Criador. Depois também nós vemos que o ser humano ele se desconecta, ou ele não consegue viver bem consigo mesmo. O versículo 10 do capítulo 3, ele fala o seguinte, o versículo 10 de Gênesis 3. E ele respondeu, o ser humano respondeu a Deus: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Até então não existia medo. Até então existia perfeita harmonia, tudo funcionava bem, a vida vivia corretamente bem. Quando a morte entra, quando o pecado entra, o ser humano tem algumas dificuldades consigo mesmo, e vamos chamar aqui de uma alienação psicológica. Ele perde a sua
saúde emocional, ele tem medo, e depois disso vem outras situações que acontecem na sua vida. Então Deus cria o ser humano perfeito, o ser humano se desconecta de Deus, o ser humano se desconecta de si mesmo, do propósito para o qual foi criado. E aí depois no versículo 12 nós encontramos o seguinte, Deus pergunta, né, no versículo 11, né, quem falou para você que você estava nu? Disse o homem, então, no versículo 12, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Aí nós vamos pensar no seguinte, nessa parte aqui. Há também, além dessa desconexão com Deus, consigo mesmo, qual é a resposta que nós vemos aqui no versículo 12? Foi a mulher que me deu. O que vocês pensam? O que vocês podem ilustrar ou podem trazer para o nosso tempo agora? Quando alguém faz uma pergunta para você e você aponta em outra direção. Você já ouviu alguma história assim? Você já viu alguém falando dessa forma? Deus fala assim, né? Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que lhe proibi comer? Disse o homem. Foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore. O que vocês pensam quando ouvem essa resposta aqui que Adão dá a Deus? O que vem à mente de vocês? Quer dar uma olhada aí, o versículo 12. Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Vem alguma coisa à sua mente? O que vocês entendem que Adão está querendo dizer aqui? Alguma interação, alguma participação? Pode mandar no chat, pode falar, senão a gente segue em frente aqui. Então, repetindo, o ser humano se desconecta de Deus, o ser humano ele não se relaciona bem consigo mesmo, ele passa a ter medo, ele passa a ter outras questões psicológicas que o afetam, e agora no versículo 12, nós vemos que ele também tenta achar uma maneira de não ser o responsável por aquilo que ele está fazendo, não ser o responsável por aquilo que tinha acontecido. Então ele aponta na direção de outra pessoa. E nós falamos aqui também que ele tem essa ilustração que eu estou usando aqui do Francis Schaeffer, ele fala que existe uma alienação social. Então é quebrada aquela barreira também, que as pessoas, ou o ser humano que é feito para viver harmoniosamente com seus semelhantes também, ele vive de uma forma que não estão mais conectados, não estão mais unidos, mas já estão um contra o outro. E aí a gente continua, o texto fala assim, o Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? O que a mulher faz? A serpente me enganou e eu comi. Ou seja, ela aponta novamente para outro lado. E aí depois nós vemos, né, que além dessa desconexão com Deus, consigo mesmo, com o próximo, o ser humano também, ele faz, ou existe uma questão chamada aqui, a gente já trabalhou algumas vezes, da questão o Francis Schaeffer trabalha com uma alienação ecológica, com a natureza também, e aí a gente vai ver do 14 ao 19, mais especificamente no versículo 18, falando sobre a terra. Pedro comentou, né? Adão dá uma resposta dissimulada para Deus, fugindo da sua responsabilidade. É isso mesmo, tanto Adão como Eva, eles fogem da sua responsabilidade e tentam colocar a culpa em alguém, em alguma situação. Então, quando nós vemos na doutrina do pecado original, que a desobediência a Deus, como característica humana, ela traz consequências desastrosas para o ser humano. O que é? Conflito, desarmonia, mal-estar. E aí a gente lembra do que Deus tinha falado. Ao dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão conhecer a morte. Aí chegou aqui Pedro, a segunda parte. Eva também fez a mesma coisa. Exatamente o que Adão fez, Eva faz, foge das responsabilidades. Então, o pecado, ele afeta sobre vários aspectos. As relações interpessoais, relações com o meio ambiente, relação com Deus, relação do ser humano consigo mesmo. Então, para a gente caminhar aqui um pouquinho na nossa lição, falando sobre questão de escolha, quando nós observamos as atitudes de Adão e de Eva, nós vemos quanto o pecado nos afeta até hoje. E como nós somos prejudicados, ou como que a nossa vida se torna de uma maneira ruim quando nós cedemos ao pecado. Deus nos dá a capacidade, a liberdade de escolher,
mas a dificuldade que nós temos quando o pecado, quando nós olhamos lá para Paulo, fala assim, aquilo de bom que eu quero fazer eu não faço, mas eu faço mal. Então o pecado revela o quê? Por que nós temos dificuldade em fazer escolhas? Nós temos dificuldade, o primeiro ponto que a revista nos traz é o seguinte, nós temos dificuldade de arrepender. Quais foram as estratégias ali tomadas por Adão e Eva? Esquivar da culpa, né? Fugir da responsabilidade. E aí isso reflete... Vocês acham que só Adão e Eva fizeram isso? Ou alguns outros momentos da história bíblica, ou história nossa também, nós já fizemos isso, ou pessoas já fizeram isso? Vocês acham que essa dificuldade de arrependimento foi exclusiva de Adão e Eva, ou também ao longo da história nós vemos isso acontecendo? Alguma fala, consideração, alguma história sobre isso? Quando nós olhamos, eu vou falando aqui, se alguém tiver, levanta a mão, abre o microfone ou manda no chat aí. Quando, diante dos nossos erros, ou o ser humano diante dos seus erros, ele procura alguém para culpar. Adão fugiu da responsabilidade e falou que era Eva. Eva fugiu da responsabilidade e falou que a serpente. Se Deus perguntasse à serpente, falasse assim, mas o Senhor que me criou para fazer isso, e vai assim. Não tem essa parte na Bíblia. Mas a Bíblia, ela mostra que a ação do pecado, essa ação maligna do pecado, ela tenta levar o ser humano a se desviar da vontade de Deus e fazer escolhas que são contrárias àquilo que Deus ensina. Então a Bíblia fala da ação maligna, tentando sempre levar o ser humano a fazer escolhas que são contrárias à vontade de Deus. Fazer escolhas que são contrárias àquilo que Deus ensinou, àquilo que Deus ensina na sua palavra. Então nós precisamos ter a consciência da nossa própria responsabilidade, e a primeira postura é nos afastarmos do pecado, do mal. Quando nós olhamos dois textos que aparecem no Evangelho, tanto em Mateus capítulo 4, como em Lucas capítulo 4, nós vemos Jesus sendo tentado pelo diabo. Jesus, os dois textos, né, é o mesmo texto, a mesma história, em Mateus 4 e Lucas 4. Jesus, ele resiste, ele foge diante da tentação, e o que eu quero convidar você a pensar nesse primeiro momento aqui, para nós podermos fazer escolhas com sabedoria, como nós vimos aqui, né, Adão e Eva, o título, né, é preciso saber escolher. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade e nos afastarmos do pecado e do mal e buscarmos uma vida de obediência a Deus e a sua palavra em todo o tempo na nossa vida. Caminhando um pouquinho mais, outra coisa que aparece aqui no texto que nós vamos ver, que revela o pecado que existe no coração humano, é o desejo de querer sempre mais e querer ser grande. E aí, quando eu falo de querer sempre mais ou querer ser grande, não é buscar coisas melhores na vida, mas qual é a proposta que é feita aqui em Gênesis 3, o versículo 4 e 5, a serpente fala assim, disse a serpente à mulher, certamente vocês não vão morrer. Ah, Deus falou que vocês vão morrer? Vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia em que dele comerem, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vocês vão ser como Deus. O que a serpente está falando? Estão falando assim, vocês vão ser, essa palavra Deus aqui, vocês serão como Deus, ou vocês serão como deuses, vocês vão governar a vida de vocês vão ser grandes, vocês vão... não é aquilo tudo que Deus falou, que vocês vão morrer, não é nada disso, é que ele não quer que vocês sejam como Deus. Nós não podemos relativizar a palavra de Deus e duvidar daquilo que Deus fala conosco. A artimanha aqui da serpente, ela só surtiu efeito porque ela encontrou no coração humano um desejo de ser como Deus. Não um representante de Deus, mas o próprio Deus, dono da sua vida, dono da sua história. E quando nós olhamos para a história da humanidade, quando nós olhamos para a história, começando lá nas histórias bíblicas, depois a gente estudou há 2 anos atrás, antes da pandemia, né, 3 anos atrás, a questão dos juízes, eles tinham os corações corrompidos pelo pecado, pelo mal, eles obedeciam a Deus um tempo, depois eles voltavam, o coração deles era levado pelo pecado.
Então, o que eu queria pensar aqui nessa segunda parte, nós, humanos, nossos corações, eles têm uma dificuldade de arrepender e eles têm isso por causa da contaminação do pecado e esse desejo de ser como Deus, de andar como Deus. E aí, qual é a solução para nós vencermos o pecado, para nós nos afastarmos e para nós tomarmos decisões certas, para nós escolhermos o que é correto? A saída, apesar da nossa tendência ao pecado, ao mal. E eu estava falando, semana passada, eu estava conversando com duas pessoas aqui, eu falei assim, existe uma diferença entre pecado e pecados. Não sei se você já ouviu, mas o pecado, o que é? A nossa tendência, nós nascemos, eu uso uma ilustração assim, aqui está Deus e aqui estamos nós. Só que nós nascemos, desde que o pecado entrou no mundo, nós nascemos com as nossas costas viradas para Deus, estamos caminhando sempre na direção contrária a Deus. Isso é o pecado que habita na nossa carne. Isso é o pecado que nós renascemos, nós chamamos de pecado original, que aí nós olhamos aqui para esse texto de Gênesis 3 para entender, é a tendência da natureza humana de nascer, voltar, indo para longe de Deus, se afastando de Deus. E aí entra quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós vemos o nosso pecado, né? Não os nossos pecados, e nós voltamos para Deus. Na nossa vida, para chegar mais perto de Deus, nós cometemos pecados, e isso são atos, né? São atitudes que nós vamos cometendo que vai nos tirando, ou vai tentando nos tirar da nossa vida próxima a Deus. Então nós precisamos arrepender tanto do pecado como dos pecados. E aí, qual é a saída para nós fazermos boas escolhas na nossa vida? Qual que é a saída para nós escolhermos de forma correta? Nós precisamos de Jesus. Por quê? Jesus, e aí volto aqui novamente, Jesus é aquele que desfaz a nossa separação, aquela separação causada pelo pecado, aquela desconexão com o Criador. Jesus vem e fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele nos conecta a Deus novamente. Para que nós possamos fazer escolhas corretas, nós precisamos estar ligados em Deus, na sua palavra e na sua vontade. Então Jesus nos conecta a Deus novamente. Então, em vez de nós estarmos separados ou continuarmos separados, nós somos regenerados, nós nascemos de novo e nós somos ligados a Deus novamente. Jesus também, ele resolve o nosso problema conosco mesmo. Ele, se antes, nessa alienação psicológica que eu falei lá no início, nós estávamos com as nossas emoções enfermas, aí o exemplo disso é o medo que Adão sentiu, que eles sentiram. Se hoje existe inveja, frustração, amargura, vícios, raiva dentro do nosso coração, Jesus cura as nossas emoções e ele nos dá satisfação e contentamento. Nós, então, exercemos o perdão, então nós vivemos com coragem, nós temos uma relação conosco mesmo, porque primeiro nós estamos ligados a Deus, depois o nosso coração é curado por Cristo. Jesus também resolve a alienação social, né? Problema de relacionamento com as pessoas, ele nos faz viver em harmonia e aprender a vivermos e convivermos de maneira saudável. E aí, para a gente partir para o encerramento, a parte final da aula aqui, eu queria convidar você a pensar o seguinte, nosso final aqui, apesar da nossa tendência ao pecado, Deus, em seu grande amor, e aí entra o texto que a pastora falou, né, que ela recomendaria que alguém lesse, que é João, o Evangelho de João, que explicaria essa história do amor de Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Já volto aí na pergunta, deixa só. Apesar da tendência do ser humano ao pecado, Deus, com seu amor, não desiste do ser humano. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3, fala que Deus falou por meio dos profetas, enviou os profetas, mas nesses últimos dias enviou seu Filho. Então Deus não desiste da humanidade, e ele se aproxima do ser humano, mostrando a sua misericórdia, a sua compaixão, e buscando caminhar com o ser humano. Então a história de Gênesis 3, ela nos ajuda a entender
que o ser humano ele não consegue viver desconectado de Deus. Por isso é necessário a vinda de Jesus para conectar. A história bíblica ela só faz sentido porque que existe tanto sofrimento, tanta dor. A gente olha a história do povo de Israel, vê aqueles altos e baixos, mais baixos do que alto, por causa do pecado que entrou no mundo e contaminou a humanidade. Então, finalmente, Hebreus capítulo 1, versículo 3, que eu já citei agora há pouco, Deus envia o seu próprio Filho para a nossa redenção. Então, é necessário crer nele para não sofrer nenhuma condenação. Então, nós vamos aprender, ou precisamos aprender, que nós precisamos de Jesus. E a melhor escolha que nós podemos fazer, a maior e melhor escolha que nós podemos fazer, é escolher ter Jesus como nosso Senhor e Salvador, e a palavra de Deus como aquela que é a nossa base para a nossa caminhada. Se alguém quiser fazer algum comentário, lembrou de alguma história, fique à vontade. Enquanto isso, eu leio a pergunta da Ieda, né? E se a serpente tivesse mandado eles comerem da árvore do conhecimento, comerem da árvore da vida, ao invés da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que você acha que aconteceria? Acho que ela não mandaria, né? Ou mandaria? Ou eles obedeceriam ou não? O que você pensou com essa pergunta, Ieda? Quer comentar, compartilhar com a gente? Alguém quer compartilhar também? Eu estava aqui tentando uma pergunta bem interessante, Ida. Daí para a gente passar o dia, a semana pesquisando. É uma lição de casa. Mas eu estava pensando, né? Quando ela comeu da árvore do conhecimento, não abriu conhecimento para ela, né? Então eu fiquei pensando, será que se ela comesse da árvore da vida, ela morreria? Qual foi a consequência, né, da desobediência, né? Mesmo ela comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, não lhe abriu totalmente o conhecimento do bem e do mal, né? Porque até hoje o mundo vive sem saber escolher, né? Então, não sei. Mas é uma boa pergunta para pesquisar, viu? Me inquietou. Quando a gente lê o texto de... Nunca tinha pensado dessa forma também, mas quando a gente lê o texto de Gênesis 2, né, que fala, o versículo 8, né, fala assim, no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí depois o versículo 16, né, e o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dele comer, certamente morrerá. Ele não tinha proibido, a única proibida era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, se a serpente tivesse mandado comer da árvore da vida, talvez ela não comeria. Essa aí eu já posso. Não sei. Isso são coisas para a gente pensar. Quer falar, Ieda? É porque O que de você todas pensou? as árvores, né? Você pode comer de todas as árvores, né? Tanto que ela responde para a serpente, não, todas as árvores nós podemos comer, né? Quer dizer, inclusive a da vida, né? Eu pergunto isso, né? Porque toda vez que a gente ouve sobre esse texto, sempre as pessoas falam a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E eu penso que nós não tivemos todo o acesso ao conhecimento, mas a gente tem uma noção do que é certo e errado, né? Coisa que, acho que naquele momento que Satanás fez foi que nós abrisse os nossos olhos no sentido de perder a nossa inocência, né? Que Deus tinha, a pureza que Deus tinha sobre a criação dele. E geralmente as pessoas falam dessa árvore, não falam da árvore da vida. Eu creio que Deus deixou ali, né? O homem podia ter comido livremente, ele podia comer de todas as árvores, né? Menos uma delas. Mas a da vida ele não pôs proibição. E quando a mulher fala, ela fala assim, ele só nos proibiu de comer da árvore que está no meio do jardim. E Satanás sabia que a da vida estava no meio do jardim, né? A mulher é que não percebeu isso. Então, eu sempre fico pensando nisso, né?
como seria a nossa vida, como seria a humanidade, né? Qual seria a história da humanidade se nós tivéssemos feito a escolha certa naquele momento. É isso. Ah, legal. Ajudou a gente a entender a pergunta. Agora eu entendi melhor o seu raciocínio agora. Mas e essa é o tema da... Acho que tem tudo a ver com o que a gente está... Que é o tema proposto para hoje, né? É preciso saber escolher. Tinha duas opções ali, no meio do jardim, uma da vida e outra do conhecimento do bem e do mal. E aí ela só lembrou, eu nunca tinha notado essa questão no texto também, não coma do fruto que está no meio do jardim, que é a fala no versículo 2, né? Não toquem nele, do contrário vocês morrerão. Mas tinha ali também a árvore da vida. E aí nosso tema de hoje sobre fazer escolhas. É preciso saber escolher. E como hoje, depois dessa escolha de Adão e Eva, como que hoje nós podemos saber fazer boas escolhas? Como que nós podemos escolher coisas corretas? E aí a gente volta, então, que Jesus, que é não a árvore da vida, mas a água da vida, nos dê sabedoria para escolhermos. Nós temos diante de nós hoje, claro que não é a mesma escolha que Adão e Eva fizeram, que a escolha que eles fizeram determinaram toda a continuidade, afetaram toda a continuidade da humanidade. Mas todo dia nós temos diante de nós, no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a minha fala final é que Deus nos dê sabedoria em Cristo Jesus, para que possamos em todo o tempo e em todas as situações retornar ao caminho da vida, isso através do arrependimento hoje, e com a graça de Deus possamos, em todo o tempo, mesmo nesse mundo que jaz no maligno, que nós vemos em 1 João, nós possamos ter um coração voltado para Jesus, um coração voltado para Deus, porque Jesus abriu o caminho para nos conectar com Deus também. E certamente que nessas escolhas que nós fazemos, possamos, com a graça de Deus, em todo o tempo, e com a presença do Espírito Santo que habita em nós, caminhar, sabendo que Deus é que nos sustenta, é que Deus é que nos fortalece, e aquilo que ele falou é suficiente. E aí eu encerro com o texto de Filipenses 1:6, e ele vai completar a obra dele em nossas vidas até o dia de Cristo Jesus. Então que nas nossas escolhas, que nas nossas decisões, que nós possamos, diferentemente do que Adão e Eva fizeram, que cederam, deram espaço no seu coração para o pecado, para não se arrependeram depois, inventaram desculpa, que Deus possa trabalhar em nós, de modo que arrependamos, e arrependimento tem a ver com o sentido de mudança de mente, e nos voltemos para Deus em todo o tempo, para que as nossas escolhas sejam sábias, bem direcionadas por Ele, pelo Espírito dele que habita em nós. Esse é nosso momento, essa é a nossa aula hoje, e a minha oração é que Deus nos dê sabedoria para escolhermos da melhor maneira possível, e que Deus, com seu Espírito, nos conduza a cada dia. Alguma fala, comentário, pergunta final? Fiquem à vontade para fazer, para compartilhar, ou senão nós oramos, tiramos a nossa foto, encerramos a nossa primeira aula desse trecho. E aí eu volto lá enquanto você pensa, não sei se eu perguntei, mas nem dei tempo, mas enquanto você pensa aí, se tem alguma pergunta, algum comentário. Quando nós vamos expor a história bíblica, quando nós vamos falar para alguém da história bíblica, nós precisamos passar por esse ponto que é o pecado. Senão não tem sentido Jesus vir. Senão não tem sentido. As pessoas às vezes não entendem, mas por que Jesus teve que morrer na cruz? Por que tanto sofrimento? Porque um dia o ser humano se desconectou de Deus. Então essa história de Gênesis 3, ela nos ajuda a entender toda a história, né? A criação, o pecado, a redenção e o fim, né? A volta de Jesus. Essa história, eu escolhi ela para a gente conversar um pouquinho hoje, de Gênesis 3, para a gente lembrar que ela é o motivo pelo qual Jesus veio para resgatar a humanidade e mostrar. Essa história é um ponto que nos faz entender a história bíblica e o porquê de Deus enviar os seus profetas, seus servos, enviar o seu próprio Filho para nos levar de volta. Vamos orar então?
Ninguém mandou nada aqui no chat. Nenhuma pergunta. Fala, vamos orar então, agradecendo a Deus e pedindo que Ele nos dê sabedoria nas nossas escolhas e que possamos, como nós falamos um pouquinho, né, nos arrependermos e não deixarmos esse desejo de ser como Deus tomar conta do nosso coração. Senhor Deus, nós te pedimos que a tua palavra que nós lemos essa manhã, tua palavra que nós conversamos essa manhã, possa nos ajudar a fazer boas escolhas. Tira, Senhor, do nosso coração, pelo sangue do seu Filho Jesus, todo pecado, todo desejo, ó Pai, que não é de acordo com a tua vontade, com a tua palavra, e guia-nos pelo caminho verdadeiro e eterno. Senhor, nos faz entender também, ó Pai, que sem o Senhor nós não conseguimos decidir bem. Sem o Senhor, ó Pai, nós não conseguimos decidir e escolher pelo que é certo. Pai, em várias histórias da tua palavra, vemos que teu povo, Deus, é chamado a escolher entre aquilo que é certo, que é errado, a vida e a morte, que nós possamos escolher sempre a tua vontade e o teu querer. Sabemos, Deus, que temos dificuldades nas nossas escolhas, envolvem muitas coisas, mas que o nosso coração se encontre limpo, puro pelo Senhor, para que possamos, da melhor maneira possível, escolher aquilo que é a tua vontade, aquilo que a tua palavra nos ensina. Nos dê sabedoria, nos dê direção, abençoa, Senhor, o nosso domingo, conduz os nossos passos e que a tua vontade seja sempre feita sobre as nossas vidas. Nós oramos e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém.